Oi, amigos. Eu tô tentando sentar na minha poltrona, mas tem alguém aqui que não tá deixando, não. Que churunga. Mole, gente. Eu vou ter que deixar ela aqui. Então, eu vou fazer assim. Esse vídeo eu vou fazer para Tatiane. Tatiane me mandou um e-mail que eu faz algum tempo já. Tatiane, desculpa a demora. Eu vou ler para vocês porque eu acho que é dela, mas é de muita gente, tá? Olá, Daphne. Eu venho acompanhando seu canal por pouco tempo e os seus vídeos vêm me ajudando no meu processo. Quero deixar claro que não te vejo como um ser superior, que tem todas as respostas para os mistérios espirituais que nos cercam. Te vejo como uma pessoa que se dedica para obter essas respostas. É isso aí, Tatiane. Isso aí. A gente não tem que botar ninguém em pedestal nenhum. É isso mesmo. Há algum tempo eu venho pensando sobre a eternidade do espírito e não consigo me familiarizar com isso. Eu acredito na imortalidade, porque não tem lógica a nossa consciência parar de existir. Mas a eternidade não geraria a insanidade? Não seria insuportável viver eternamente com a nossa consciência? A partir destes questionamentos, estamos indo em busca do quê? Da verdade? Eu não quero saber da verdade. Isso me faria perder o sentido de existir. Então, a morte é a renovação da mente. É uma nova chance para termos novas experiências. Novidade. Chegamos no finalmente. Seja lá quem ou o que for, o nosso primeiro motor deve saber que necessitamos da morte. Não pode ser verdade o que arrastam pela história. Que se formos boas pessoas, ganharemos a eternidade como troféu. Ou será que sim? Eu não sigo religião alguma e não tenho uma idealização objetiva sobre espiritualidade. Por isso não consigo apaziguar essas questões com a minha consciência. A gente não tem religião, eu me incluo nessa, né? Porque eu me cuido na Umbanda, mas se tiver que sair da Umbanda eu saio, não tem problema. Mesmo a gente, eu vou falar a gente porque fica, né? Somos todos um e temos questões semelhantes. A gente não tem religião, mas a gente tem o nosso inconsciente que tem muita memória. Então, a gente tem gravado, por exemplo, inevitavelmente, um conceito de Deus, um conceito de morte, um conceito de bem, um conceito de mal, um conceito de certo, de errado. São conceitos, né? E tudo bem, porque faz parte. Só que o que eu quero dizer é que, bem ou mal, no nosso inconsciente, a gente tem um conceito de Deus que está ali esperando que a gente faça direitinho, esperando sentado no trono, né, com uma barba branca. Eu aprendi assim, inclusive dentro das Testemunhas de Jeová, você recebe livrinhos, revistas, né, as publicações deles, eles têm Deus sentado no trono, literalmente. Essa imagem fica registrada no nosso inconsciente, quer a gente queira, quer não. Porque a Igreja Católica faz essa imagem, porque as igrejas em geral fazem essa imagem. Então a gente tem essa imagem cristã, né, vamos dizer assim, que Deus está no trono, julgando a gente. Que isso é a gente que faz, não é? Então, Tatiane, primeiro, obrigada. Segundo, leia as cartas de Cristo, para ir quebrando alguns conceitos e abrindo um pouco mais essa questão da consciência, do que vem depois. A eternidade não geraria insanidade. O que gera a insanidade é o nosso medo de não compreender, o medo da dimensão das coisas. A gente tem medo do grande. A gente não faz a menor ideia do que é Deus. A gente não sabe para onde a gente vai. Não existe o saber. Você está certa. A gente não tem que ficar querendo a verdade, porque quem encontrou a verdade está errado. No sentido de certo e errado, está errado. A verdade é. Tudo bem que ela é uma, mas
ela se revela em diversos lugares, de diversas formas, e a nossa evolução se dá, cada um de um jeito, nós somos tão únicos, isso você concorda, né? E até os animais são únicos na personalidade. Então a gente tem uma riqueza individual enorme, enorme, não dá para dimensionar. Tentar encaixar gera insanidade. Então não tente mesmo, não deixe que isso te angustie. Vai lendo, vai cada vez expandindo mais a sua capacidade, porque cada coisa que você lê, principalmente as cartas de Cristo, principalmente a carta 5, cada vez que você lê realmente com uma postura de meditação, ele fala isso e acontece isso, eu te garanto que acontece isso. A cada vez que você lê ou escuta enquanto medita, as palavras tomam formas de consciência, de compreensão mais alargadas, dependendo do teu estado. Então, a forma que a gente compreende o mundo e que a gente compreende as respostas que o mundo nos traz, elas se modificam de acordo com o nosso estado consciencial. Por isso que você lê um livro, depois de 2 anos lê de novo, ele é outro livro. Então, isso acontece aqui, você imagina na eternidade. A gente vai ficando melhor. A gente não... eu não sei se eu acredito nessa coisa da perfeição, porque eu acredito muito no movimento do universo e que a gente está se recriando o tempo todo. Cada vez a gente vai para um estágio do jogo. Eu desconheço os próximos estágios. Eu ainda estou aqui. Ainda estou na roda de Sansara. Ainda estou com coisas bom, estou com conceitos que tentam me explicar e que caem bem ao meu coração. Alguns conceitos dão um nó na nossa cabeça. Se você for tentar encaixar um conceito com o outro, dá um nó na cabeça, porque eu gostei desse, mas gostei desse também. Mas os dois não se integram. Relaxa, relaxa no não saber, relaxa na impermanência, aprende a meditar, relaxa. Relaxa na inconstância, relaxa nas dúvidas, mas você não permita que as dúvidas te levem a um estado de descrença na fonte. Existe uma fonte que não está fora, ela se manifesta dentro. Para você saber melhor o que é isso, meditação. O momento de dúvida é um momento em que você está questionando coisas, né? Você está percebendo incoerências, você está entrando num estado difícil, né? O momento da dúvida é muito difícil, porque você vê um lado, depois vê o outro, depois vê o outro, depois vê o outro, e aquela coisa não chega a lugar nenhum. É angustiante, é delicado, é de baixa vibração. Então, a dúvida é algo que nós devemos sempre combater com as provas que a existência já nos deu, e são provas simples. Que existe uma orquestra, que existe matemática, que existe lógica nas coisas. O mundo é feito de lógica. O que não tiver lógica, descarte. O que tiver lógica, fique. E aos pouquinhos você vai montando esse quebra-cabeça, tá? Assim, o desencarne. Você imagina, você está encarnado e é uma chance de renovação a cada momento? Você dormiu, você morreu. Porque se você for parar para pensar, quando a gente dorme é o mesmo processo do desencarne, só que a gente tem o cordão de prata, nosso espírito volta. Mas ele sai do corpo, vai, né? Gente, se vocês começarem a treinar, lembrar dos sonhos, vai ser algo assim que vocês não vão ter mais dúvida de que enquanto a gente dorme rola uma coisa de desprendimento. O mínimo que você tem de contato com projeção vai te fazer ter certeza que o negócio existe. Existe o outro lado, existe a morte, que eu digo, o desenlace, né? Então, assim, voltando aqui, você diz renovação, né? Então, a morte seria a renovação da mente. Tá. A gente morre e vive todos os dias, toda hora, as nossas células, né? Tudo. Então, só que a gente não tem ainda a integração disso. Quer dizer, eu tento ter,
né? Dentro das ferramentas todas que eu busco, é estender essa noção de que eu estou aqui, deu errado hoje, a partir de agora eu faço dar certo. E se deu errado, o universo me deu esse presente. É um presente para mim, absoluta certeza de que é. Meu ego pode não estar gostando, mas que tem algo para minha consciência se renovar, tem. E não digo nem renovação, eu digo expansão. Tá? São coisas similares. Então, sim, a morte é a renovação da mente. Aqui a gente morre todo dia é morte e vida. A relação que a gente tem com a morte é uma relação totalmente equivocada. A relação que a gente tem com Deus é uma relação totalmente equivocada. Não existe punição, não existe céu e inferno, não existe. Até as regiões mais umbralinas, ou mais trevosas, ou mais demoniadas, sei lá, são, gente, úteis. São regiões criadas pelo amor universal. Tudo é criado pela uma inteligência amorosa universal. Não há outra força criando as coisas. A gente só não sabe que forma que tem, o que é, porque isso não existe. Entende? Fica difícil, porque aqui é o mundo da forma. Nesse estágio estamos densos, estamos sólidos, mas não somos sólidos. Isso também é uma ilusão. Mas somos, entende? Também não precisamos pirar achando que não somos. Somos, é uma ilusão que é real. Mas somos átomos em vibração, né? Quanto mais elevada a vibração, mais a gente tem a capacidade de enxergar a solidez. É mudando a velocidade que você muda a sutilidade das coisas, entende? Bom, isso é um outro ponto. Mas Deus não é sólido. Tampouco é um espírito. Entende? A gente está preso aqui nesse estágio do jogo e tentando se libertar. A libertação real vem através da consciência expandida. Menos ego no comando, menos acreditar que tudo é sólido. Porque se a gente acredita que tudo é sólido e que a morte vem e que, sei lá, o que acontece, acabou, né? A gente vai ficar aí preso no ego um tempão, que é o que acontece. Vive para trabalhar, vive para beber, vive para, sei lá, para não encarar a dureza. Então a vida fica horrível. Mas é uma corrida atrás de dinheiro, uma corrida atrás de status, é uma corrida atrás de viagem, é uma corrida atrás de, sabe? Isso é porque a gente acredita que é sólido. Então, acho que de todo o seu e-mail, acho que essa discussão é o que vale, né? E eu sei que você já tem aqui muita profundidade no que você diz. Não precisa se confundir, não. A resposta não precisa vir toda hoje. As coisas vão vindo. E não vai chegar uma resposta. Então, você não precisa temer uma resposta absoluta. Não. E nesse estágio, a gente nem precisa dela. A gente precisa estar conectado ao servir. Servir, né? Amar em ação, amor. Amor não é essa coisa cor-de-rosa. É apenas você estar ali, de boa, sem má vontade, criando uma coisa boa, criando uma boa conexão, se esforçando para que isso aconteça, olhando para o lado sombra, que não é legal de sentir, mas que ele existe. Né? De onde é que vem tanta dúvida? Por que eu tenho tanta dúvida? Por que eu não aceito? Por que a morte para mim é uma questão? Essas são as melhores pessoas. Filósofos eram assim. Espíritos grandes aqui para ajudar a gente a pensar, a liberar um pouco o caminho. Hoje a gente não está mergulhado numa confusão. Hoje não precisa disso, a gente tem técnicas para sair da confusão. Mas eu entendo que existem momentos de dúvida, mas a dúvida joga a gente em lugares de baixa vibração. Então a gente tem que se apegar a músicas boas, eu falei isso no outro vídeo, né? Tudo que eleva. Não fique sozinha na sua mente quando você estiver em dúvida. Não fique sozinha. Joga um alimento para a alma. Entende? Vai fazer alguma coisa. Faça. Não fique no mental e nem falando para os outros. Faça coisas para mudar, reverter. Não existe troféu. A eternidade não é um troféu, ela é uma condição. Nós somos eternos. Que a
quer a gente queira, quer não. Então a gente precisa aceitar essa realidade, buscar compreendê-la, buscar vivenciá-la. É muito libertador você ser um espírito eterno. É libertador porque você vai ter sempre oportunidades, né? E não é porque hoje você está mal que você vai ficar eternamente mal. A ideia da eternidade é justamente a evolução. É você mergulhar em vários estados, estágios, né? Então é só iluminar um pouco a visão. Eu espero, assim, do fundo do coração, que tenha apaziguado um pouquinho seu coração, sua consciência. Estamos em busca de nós mesmos, da nossa paz, do nosso equilíbrio, assim, e isso se dá no agora. A única coisa, a gente pode ter o racional, a gente pode ser inteligente, tudo bem, mas a gente precisa se treinar para se conectar com o momento presente. Não há outra saída que não seja você mergulhar dentro de você, num estado meditativo, e nesse estado meditativo você abre a sua conexão, né, que é através da coroa, você expande, e você expande o seu cardíaco também. Em meditação, você consegue fazer uma limpeza. Então, é como se você mergulhasse no momento presente, no eterno agora, e voltasse. O mínimo que você consiga nesse estado, nem que seja 1 minuto, você volta renovada e totalmente reconectada de uma forma luminosa. Não fique sem meditação, Tatiane. Não fiquem sem meditação. Não fiquem. Se não sabem, aprendam, tá? Beijo!